Qual é a chance da pessoa ser diagnosticada com aneurisma cerebral sem que haja um sangramento e que deixe também com sequelas ou até mesmo leve à morte? Para falarmos mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Headline News o médico Daniel Aboud, que é coordenador do Serviço de Neurologia e também de Intervenção do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Headline News. Obrigado pela participação. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que o aneurisma cerebral ainda causa tanto medo na população? Boa tarde. O aneurisma cerebral ele é associado ao risco da ruptura, né, que é um evento muito grave. Quando o aneurisma rompe, cerca de 2/3 dos pacientes ficam ou gravemente sequelados ou morrem. Então, por isso, quando se faz o diagnóstico do aneurisma, os pacientes ficam muito assustados por ter esse risco. E também pelo aneurisma ser muito frequente, né? Como você bem disse, cerca de 2 a 4% da população tem um aneurisma cerebral, é portador de um aneurisma cerebral, e a maioria desses pacientes descobrem esse problema fazendo exame por outro motivo, ou por uma dor de cabeça crônica, ou por um mal-estar, e acaba fazendo uma ressonância magnética e descobre o aneurisma. E aí ele é associado a esse medo que ele um dia possa romper e causar uma catástrofe. Para a gente, como que acontece o aneurisma e qual que é a relação do aneurisma com o AVC? O aneurisma ele é um enfraquecimento na parede de uma artéria do cérebro. As artérias são as estruturas por onde o sangue circula desde o coração até o cérebro para o sangue deixar o oxigênio para o cérebro funcionar. Então, em algum momento, se forma uma fragilidade, uma pequena bolha na parede da artéria, e essa bolha, essa área frágil, é o aneurisma cerebral. Tá? Agora, existe um tratamento preventivo? As pessoas ficam se perguntando, será que tem como evitar um aneurisma? Não existe maneira de ser... existem alguns fatores relacionados a um aumento de incidência de um aneurisma cerebral. Os dois principais fatores que se conhecem são o tabagismo e a pressão alta. Então, fumar está associado a uma maior incidência e uma maior taxa de ruptura de um aneurisma cerebral, e a pressão alta crônica também. Mas a maioria dos fatores relacionados ao aparecimento do aneurisma cerebral, eles não são bem conhecidos. Tá? Existem esses fatores conhecidos, mas a maioria dos aneurismas cerebrais, eles não têm explicação por existirem. Doutor, o que é mito e o que é verdade? As mulheres estão mais propensas a ter o famoso aneurisma cerebral? Essa é uma verdade. Tá? Essa é uma doença mais comum em mulheres. Tá? Cerca de 60% a 70% dos aneurismas cerebrais ocorrem em mulheres. Não se sabe exatamente o porquê disso, mas se acredita que esteja ligado a algum fator hormonal, mesmo porque quanto mais avança a idade, mais frequente fica em mulheres. Na faixa etária mais velha, mais ainda é prevalente no sexo feminino do que no masculino. Então, realmente, é uma doença mais frequente em mulheres. Outra pergunta que gera muita dúvida na população: existe um tratamento para tentar reverter um aneurisma? Na verdade, como eu te contei, o aneurisma ele é uma pequena bolha frágil na parede da artéria. Então, uma vez que é diagnosticado o aneurisma, existe a possibilidade de tratar preventivamente essa região enfraquecida para que ela nunca tenha a possibilidade de romper. Então, esse tratamento preventivo, né, excluir essa área frágil, ela pode ser obtida por duas maneiras, né, ou pela cirurgia aberta, que se coloca um clipe metálico isolando essa área da circulação normal, ou pela embolização endovascular, que por dentro das artérias, pelo cateterismo, nós vamos até
com pequenos catéteres até a circulação intracraniana, tampar, excluir essa área frágil para que ela nunca tenha a possibilidade de romper. Então, são tratamentos bem estabelecidos já. Doutor, recentemente, numa entrevista, a atriz daquele seriado Game of Thrones, a Emilia Clarke, ela relatou que sofreu pelo menos 2 aneurismas, um aos 22 anos e também o outro aos 23. Por que isso pode acontecer com as mulheres muito jovens? Tá. No caso em questão, existem 2 fatores interessantes. O primeiro é que os aneurismas que aparentemente acometeram a Emilia Clarke, eles são aneurismas múltiplos, né? A maioria dos aneurismas ocorrem de maneira única, mas em torno de 20% dos casos, quando se faz o diagnóstico, tem mais de um aneurisma. Então, são aneurismas que a gente chama de múltiplos, né? Essa é uma questão. A outra questão é da idade. Você tem razão, na maioria dos casos, o pico de incidência dos aneurismas cerebrais ocorre entre os 40 e 60 anos de idade, ficando cada vez mais frequente. Como o aneurisma cerebral é uma doença adquirida, a gente não nasce com aneurisma, ela ocorre, ela aparece, se desenvolve em algum momento da vida, os pacientes mais velhos são acometidos mais frequentemente. Mas não é impossível e é até sim razoavelmente comum que o aneurisma ocorra numa faixa etária mais jovem, entre os 20 e 30 anos. Então, é mais frequente em idosos, mas pode também, como no caso da Emilia Clarke, ocorrer em pessoas mais jovens. Doutor, o aneurisma é tratado pelo Sistema Único de Saúde. Qual que é a providência que o Sistema Único de Saúde e qual que é a assistência do SUS para esses pacientes acometidos com essa doença? O aneurisma cerebral, ele é sim tratado, ele faz parte das doenças que são previstas o tratamento pelo SUS, tá? Tanto pela cirurgia aberta quanto pelo tratamento endovascular, que é o do catéter. O que acontece é que são procedimentos, tanto a cirurgia aberta quanto a embolização são procedimentos de alta complexidade. Então, eventualmente, dependendo da região do Brasil, existe uma carência de hospitais, serviços que podem prover esse tipo de tratamento de maneira eficaz. Mas ele é um tratamento, sim, previsto pelo Sistema Único de Saúde. Doutor, o nosso comentarista, o Jorge Serrão, vai fazer uma pergunta. Jorge? Qual é o exame fundamental que as pessoas precisam fazer para saber se elas têm o aneurisma ou se têm o risco de adquirir esse aneurisma? Bom, o exame que mais frequentemente diagnostica o aneurisma hoje em dia é o exame de angiorressonância magnética. Então, a ressonância magnética ela é capaz de diagnosticar um aneurisma cerebral. Ou uma tomografia computadorizada também é capaz. Então, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, elas têm a sensibilidade de diagnosticar um aneurisma cerebral. Quanto não existe um exame que pode mostrar se a pessoa tem um risco de desenvolver o aneurisma cerebral. A gente consegue fazer o diagnóstico quando o aneurisma já existe. Antes de existir, não é possível. Doutor, a pergunta agora é de Miguel Daúde. Doutor, boa tarde. A minha pergunta, o senhor colocou, né, em relação a uma posição que o senhor colocou, o tabagismo, né, e a pressão alta são grandes responsáveis pelo aneurisma. Eu colocaria mais 2 posições e faria uma pergunta para o senhor. A hipercolesterolemia, né, que altera o estado das artérias, e também o fator 5 de Leydig, que é aquela disfunção metabólica no sangue, em que o sangue fica mais grosso, essas pessoas teriam uma indicação de tomar anticoagulante para evitar um aneurisma? Na verdade, essas são o colesterol e condições que levam a um aumento da coagulabilidade do sangue, elas são condições que têm relação com o AVC do tipo isquêmico, né? O aneurisma cerebral ele é uma condição
que pode causar um acidente vascular cerebral, mas do tipo hemorrágico, que é onde o sangue extravasa para fora da artéria por essa fragilidade e causa uma hemorragia cerebral. Esse é o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, que é quando a artéria entope e o sangue para de circular no cérebro, esse sim, ele tem como grande causa, além da pressão alta e do tabagismo, fatores que aumentam a coagulação do sangue e fatores e o colesterol alto. E podem ser causas de indicação de medicação antiagregante plaquetária ou anticoagulante preventiva. No caso do aneurisma cerebral, como ele está associado à hemorragia, não existe indicação de medicações anticoagulantes, pelo contrário. Doutor, muito obrigado pelas explicações e a participação aqui no Headline News. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, bom sábado.